Lição de número 11. O Evangelho muda a cultura humana. Quantos aqui tiveram lição 10? Falei 11? Eu estou meio com sono ainda, irmãos. O irmão Juninho está dizendo que é o frio. Quantos aqui tiveram as vidas transformadas por conta do Evangelho? Eu tive minha vida transformada. Aquela cultura que eu vivia, hoje eu não vivo mais. Eu gostava de carnaval, trio elétrico, forró, lambada, gostava de balada, noitada, e de mulher eu continuo gostando. Hoje é só da minha. Então, quando o Evangelho entra, ele muda. Aquilo que a polícia, o presídio, o sistema carcerário não consegue, que é ressocializar o criminoso, o Evangelho entra lá dentro, é pregado, e ele sai de lá uma nova pessoa, uma nova criatura. Amém, querido? A Constituição brasileira não muda ninguém, ela estabelece limites. E quem não a cumpre vai pagar com rigor da pena. Agora o Evangelho não. O Evangelho, ele transforma a vida das pessoas. Quando nós falarmos aqui a cultura, os irmãos têm uma ideia da cultura enquanto coletividade e a cultura enquanto individualidade, porque nós somos fruto, em parte, do meio no qual nós estamos inseridos. Se nós tivéssemos nascido na cultura islâmica, com certeza nós pensaríamos como o muçulmano pensa. Se nós tivéssemos nascido na cultura francesa, nós certamente teríamos influência da cultura francesa. Se nós tivéssemos nascido entre os esquimós, certamente as nossas influências e preferências e gostos seria semelhante a dos esquimós. Amém, amado? Eu quero fazer uma abertura aqui especial. Hoje é dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, e glória a Deus que existe o Dia Internacional da Mulher. Já tentaram barrar essa data aí, que não tem esse negócio de homem e de mulher, entendeu? Pai e mãe, a ideologia do meninex, que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, é uma construção social. Meu querido, Deus, quando teve uma ideia boa, ele criou o homem. Mas quando ele teve uma ideia melhor ainda, ele construiu a mulher. Deus, quando construiu o homem, foi lá no pó da terra. Mas quando ele quis fazer a mulher, ele não foi no pó da terra. Ele vai na costela de Adão e pega um material mais nobre, mais excelente. Vocês estão vendo o carinho que Deus teve na criação da mulher? A mulher, ela é mais hábil que o homem, ela tem qualidades e virtudes diferentes do homem, ela desenvolve até mais rápido que o homem. Uma menina com 2 anos já fala inúmeras palavras, conversa, como é próprio das mulheres conversar. Menino com 2 anos está no gugu dadá e umas palavras. Quando ela chega na fase, então, da puberdade, os papos e as conversas delas é diferente dos meninos de 12. Os meninos de 12 estão no brinquedo ainda, aquela coisa de criança. E as meninas de 12, 13 já estão com uma mentalidade totalmente diferente. Porque a mulher, ela é mais desenvolvida do que o homem. Quem fez a mulher assim, irmãos? Foi Deus. Josias, já imaginou esse mundo só de homem? Cada um mais feito que nós dois juntos?
Você com essa mão que parece uma lixadeira, essa cara esse bigode, entendeu? Bruto, serviço pesado. Irmão, se esse mundo não tivesse a presença feminina, esse mundo seria mais insuportável de viver. Imagina um homem dando à luz, irmão. Amém. Glória a Deus. A todas as mulheres desse Brasil, mulheres nascidas, mulheres, né, com gabeta feminino, com útero e ovário, tá bom, amado? Mulher na essência. Feliz Dia Internacional da Mulher. Parabéns para vocês. Amém? E eu sou feliz que Salomão precisou de mais de 1000 tentativas para achar uma mulher valorosa e virtuosa. E eu precisei apenas uma tentativa. E foi acertada. Encontrei a Alessandra, que não é adrenalina, mas faz o meu coração bater mais forte. Amém? Depois de uma poesia dessa, se não rolar um agrado lá em casa, eu não faço mais poesia na igreja. Lição de número 10. Vamos lá. Eu destaquei o seguinte, irmãos, não tenho projetor, como os irmãos sabem, deu defeito, não compete a mim resolver, não sei porquê, mas o pastor sabe as finanças que entram, os recursos no que tem que ser destinado. Mas nós vamos fazer conforme a nossa força e a nossa possibilidade. Amém? Eu destaquei o seguinte na introdução. Desde a queda do homem no jardim do Éden, este se revelou estar mais propenso à malignidade. Não é um fato, irmãos, que após a queda de Adão e Eva, o ser humano mostrou estar mais propenso, ou seja, ele estava mais inclinado à malignidade do que a Deus. Ele estava mais inclinado ao mal. Então, consequentemente, sua cultura produzida teria características maléficas, as quais o distanciariam cada vez mais do seu Criador. Observa lá a descendência de Caim, observa a descendência antes do dilúvio. Eles produziram uma cultura, irmão, que chegou ao ponto de atrair a ira de Deus. Por quê? A Bíblia fala que todas as inclinações do seu coração eram maus. É como se a Bíblia quiser dizer que toda a cultura, tudo que eles produziam, era para aborrecer a Deus e provocar a Deus. Então, nós vemos que em várias ocasiões Deus trouxe o dilúvio. Olha lá em Sodoma e Gomorra, Deus trazendo o dilúvio. Na cidade de Nínive, Deus mandou o profeta dizendo que ia destruir a cidade por causa da violência, a cultura da violência naquela cidade. Então, nós vemos que a cultura é toda a produção intelectual. O que é cultura? Parece que o som sumiu ali. A cultura é toda a produção intelectual, espiritual, moral e costumes de um povo. Então, o que a cultura? Ela envolve todas as áreas do saber humano. A cultura, ela envolve a produção intelectual, o que o homem produz, o conhecimento, o saber. A cultura também diz respeito aos conceitos de moral de uma sociedade. Às vezes o que é imoral em uma cultura é moral em outra cultura. O que é reprovado em uma cultura pode não ser reprovado em outra cultura. Então, nesse ponto de vista, nenhuma cultura
genuinamente humana, meramente humana, ela é neutra, inocente. Toda cultura, ela tem traços de malignidade inserida nela. Nós temos, por exemplo, no Brasil, a cultura do carnaval. Diz que é a maior festa popular. Vocês acreditam que é a maior festa popular? Porque ela atrai muita miséria, muita prostituição, fornicação, muita violência. Quem passa, quem é dos grandes centros, camisinhas e mais camisinhas são encontradas. Em Salvador, é a coisa mais normal no carnaval de Salvador agora. A gente viu pelas imagens na televisão ou na internet, homens se beijando, atracando um com o outro, como se fosse a coisa mais normal. Então, nós vamos falar de várias culturas aqui, nós vamos ficar impressionados, irmãos, com os traços da cultura, o que o homem consegue, a forma dele pensar, o conceito de moral. Então, isso tudo envolve a cultura. Todas as culturas possuem traços malignos que tendem a conduzir o homem a práticas abomináveis. Olha aqui algumas características de algumas culturas que conduzem o homem. O ocultismo, que é se envolver com o mundo espiritual, porém com os demônios. A pessoa vai se envolver com demônios. Homicídio, a cultura de tirar a vida do próximo, do seu semelhante, como fez o bisneto acho que é bisneto de Caim, entendeu? Ele tirou a vida de um jovem porque pisou o seu pé. Então nós vemos aí aborto, a cultura do aborto. No Brasil existe essa cultura, ela não é institucionalizada ainda, mas existe a cultura do aborto, entendeu? Engravidou, tem a pílula do dia seguinte, engravidou, tem as clínicas clandestinas, e essas práticas, elas vêm desde lá, dos povos antigos aos nossos dias. A cultura do suicídio, entendeu? Os esquimós, eles são induzidos a levar os pais à prática do suicídio, porque lá na cultura do esquimó, acho que o irmão conseguiu resolver ali, o som voltou por si só. Não sei que oração forte que ele fez ali, mas o som voltou. Amém? Esse é um diácono canela de Jeová, canela de fogo, hein? Congresso, pode botar ele quando ele está de camisa vermelha e calça preta, o fogo pega e o som funciona. Amém, querido? Então nós vemos aí a cultura da prostituição, adultério. Então, contra essas culturas, irmãos, só o Evangelho pode influenciar e até mesmo mudar uma cultura. Somente o Evangelho, ele pode influenciar e mudar a cultura de um povo e de uma nação. Agora, nesse primeiro tópico, nós vamos falar o que é cultura, irmãos. Alguns irmãos têm de fulano não tem cultura. Você já viu alguém falar assim? Fulano não tem cultura. Aí quer dizer, fulano não tem conhecimento. É o que a pessoa quer dizer. Fulano não tem conhecimento, ele é ignorante. Mas vamos ver o que é a palavra cultura. Definição de cultura. Etimologicamente, a raiz da palavra cultura, ela vem do latim. E do latim ela é cultura. Seu significado é cultivar a terra e o ato de plantar e cultivar plantas. Então, cultura é isso, nós vamos cultivar, é o ato de plantar. A raiz etimológica da palavra cultura.
Só quando nós estudamos esta palavra sobre a ótica da antropologia, que é o estudo do homem, ela traz outra conotação. A cultura, sobre a ótica da antropologia, irmãos, é o conjunto de crenças, hábitos e conhecimento de um povo. Então, as crenças, uns creem em santo, imagem, escultura, outros creem em caboclos, guias e orixás, outros creem em espíritos. Na Índia, por exemplo, na cultura da Índia, existe milhares de deuses. A vaca é boi, o rato é boi, a vaca é Deus, desculpa, o boi é Deus, o rato é Deus, a barata é Deus. Tudo quanto é tipo de Deus existe ali, está impregnado da cultura. Então a cultura, ela envolve credos, né? Hábitos, os hábitos, por exemplo, nós mineiros temos a cultura, né? Na culinária do pão de queijo, hein? O frango com quiabo, entendeu? Tem o canjicão, não é verdade? A canjiquinha. Temos algumas culturas, coisas na nossa cultura que é muito bonito, entendeu? Mas há traços na cultura que são malignas, que são perniciosas e perigosas, entendeu? E o conhecimento de um povo. Olha a cultura que estava sendo introduzida nas escolas até o último governo. O kit gay, que estava sendo entregue nas escolas, ensinando meninos a ter relação sexual anal, meninas terem relação sexual com a outra, entendeu? Menino com menino e menina com menino. E depois a coisa foi tomando uma outra proporção, que era a ideologia de gênero, que apregoava que ninguém nasce homem, ele se faz homem ou mulher, é uma construção social. Então estavam querendo introduzir isto nas escolas. E isto, irmãos, é a capacidade de produção de conhecimento de um povo. De onde vem essa cultura? De onde vem esse saber? Vem da França. A França. Então, no mundo globalizado, a intenção é tornar todo o mundo e as pessoas debaixo de uma única cultura. E esta cultura é totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus. É por isso que nós, cristãos, não podemos ficar indiferentes à política, porque é da política que vem lá do Congresso, os deputados que aprovam leis, o Senado que aprovam leis, que vai interferir no nosso dia a dia. Vocês estão entendendo a questão? Que nós não podemos ficar somente orar e deixar na mão de Deus. Por exemplo, vou pegar um fato aqui. Paulo, ele era cidadão romano. Quando ele soube da intenção dos judeus em tirar a sua vida, que alguns juraram que não comeriam até tirar a vida de Paulo, o sobrinho de Paulo soube daquilo e foi contar para Paulo. Aí o que a Bíblia diz? Que Paulo passou 24 horas em jejum e oração para Deus dar a ele o livramento e colocar o anjo do livramento do lado dele? Não. Eu creio que ele orou mesmo a Deus, mas sabe o que ele fez? Aquilo que estava ao alcance dele. Ele mandou chamar o comandante romano da cidade e falou: olha, eu sou cidadão romano. Se eu morrer, você vai responder pela minha vida. A sua vida será tirada, porque na cultura romana, na lei romana,
se um cidadão romano ou um preso fugisse, aquele que estava responsável por ele seria executado. Então o que Paulo fez? Ele se valeu da sua cidadania romana, assegurado na Constituição romana. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele comandante colocou no dia seguinte mais de 300 homens fortemente armados para proteger o apóstolo Paulo. E ninguém colocou a mão em Paulo, ninguém matou Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que nem tudo é uma questão de orar, é uma questão de agir. E nós, assembleianos, irmãos, nós cristãos no Brasil, de um modo geral, a gente não se envolve, não se interessa, porque há aquele pensamento que cultura, que religião e política não se discute e não se mistura. Paulo não. Paulo, política e religião, elas caminhavam juntas. Que quando ele precisava se valer da proteção de Deus, quando mataram, apedrejaram-no, quem é que o trouxe à vida novamente? Deus. Mas quando estava ao alcance dele, ele recorria à sua cidadania romana. Amém, querido? Então, a cultura, irmãos, ela é o ato de cultivar e desenvolver as mais variadas formas de saber de um povo. Então, a cultura, irmão, ela envolve a forma como uma sociedade se veste, a forma como uma sociedade pensa, a forma como uma sociedade comporta, os seus valores, os seus conceitos de certo e errado, com relação aos princípios morais. Então, isso tudo envolve cultura, a forma de criar os filhos. Por exemplo, na França, tão logo nasce a menina, eles cortam o ímen da menina, cortam, para não ter aquele negócio de falar que é virgem ou que não é virgem. E na nossa cultura brasileira, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, todo pai tinha preocupação, e ainda tem, pais zelosos, quanto à pureza sexual, a virgindade da sua filha, de entregá-la pura para o matrimônio. Não é assim, querido? Já em outras culturas, isso não é tão relevante. Então, vocês entendem o que é a cultura, irmãos? Então, nós vamos prosseguir aqui. A cultura dos gentios. Aqui nós vamos falar, quem sabe o que é gentio, irmãos? Gentios. Aqui primeiro vou definir para os irmãos o que é gentio. Aos olhos de Deus existem 3 povos. O povo judeu, que é a nação escolhida. O segundo povo é a igreja, que a Bíblia fala que é a nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdote real. É a igreja. Então existe o povo judeu, a igreja, que é um povo comprado com o sangue de Jesus. Amém, querido? E na igreja, e nesse povo tem japonês, brasileiro, argentino, americano, português, africano, asiático, todos formam um único povo. E o terceiro povo, as demais gentes, as demais nações. Então, quando fala gentios, está falando as pessoas que não são judeus, mas também não pertencem à igreja. Tá bom, meu querido? Então, vamos falar aqui sobre a cultura dos gentios. Com o enfraquecimento gradativo da doutrina de Noé após o dilúvio, vocês lembram, irmão?
Porque Deus chamou Noé? Porque ele era o quê? Pregoeiro da verdade. Ele tinha uma doutrina, ele era pregador. Ele ensinava valores, costumes, moral, ética à sua casa. E é por isso que Deus salvou ele, os filhos e as noras, a esposa. Porque ele tinha uma doutrina, uma forma de viver diferente da sociedade da sua época. Só que, com o enfraquecimento dessa doutrina, porque com o tempo foram surgindo outras gerações, e essas gerações foram se corrompendo, aí, consequentemente, o gênero humano se distanciou cada vez mais da vontade do Criador. Tá certo, amado? Vocês estão entendendo até aqui? Em Noé, nós vemos Deus dando início a uma nova história da civilização humana. Mas com o passar do tempo, a descendência de Noé, principalmente por lado de Cã, os cananeus, que formaria depois a terra de Canaã, que era neto de Noé, eles criaram uma cultura totalmente destituída de Deus. Como resultado desta realidade, o homem desenvolveu uma cultura em que o Criador foi deixado de fora. Observa, a descendência de Noé, parte dela, desenvolveu uma cultura que levou a viver distante, ou seja, Deus estava distante daquela cultura. Entenderam aqui, irmãos? Chegou a um ponto que a terra toda se corrompeu novamente e Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus. Qual que era o ofício de Abraão, irmãos? Alguém sabe o que Abraão, ele era empresário, o que ele fazia? A família de Abraão estava toda envolvida construindo ídolos, imagens e esculturas. Eles dominavam a técnica de produzir ídolos, a família de Abraão. E Deus chama Abraão, que era um mega empresário, cuja família produzia ídolos. Olha que nível chegou. E Deus chama esse homem Abraão, que Deus achou graça em Abraão, e chama ele para fora da sua parentela, para a partir de Abraão introduzir uma outra nação, irmão Paulino. E para esta nação, Deus iria estabelecer uma cultura, leis, estabelecendo os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos, irmãos? É o padrão moral e ético de Deus para uma sociedade. Tá bom, meu querido? Então, o ocultismo, a feitiçaria, a prostituição, o adultério, o homicídio, o infanticídio, a violência e tantos outros estavam inseridos nas mais diversas culturas dos povos gentios, ou então pagãos, tá bom, meu irmão? Eles também eram conhecidos, os gentios eram conhecidos como povos pagãos, desde os tempos antigos e até os nossos dias atuais. Então, esse homem agora que se afasta de Deus, se distancia de Deus, ele vai produzir uma cultura, irmão, nociva, perigosa, com feitiçaria, homicídio, prostituição, adultério. Por que Deus estabelece nos 10 mandamentos, não matarás? Porque já estava inserido naquela cultura daqueles povos, tirar, matar, o homicídio era algo normal. Não roubarás, porque fazia parte da cultura. Não adulterarás, o adultério fazia parte da cultura. Então, quando você vai olhar os 10 mandamentos, não darás falso testemunho. Ali está em relação que é mentira, calúnia, difamação. Qual outro mandamento, irmãos?
honra a teu pai e tua mãe. Porque naquela cultura, entendeu? Era comum as pessoas desrespeitarem o pai e a mãe. Vamos falar aqui o infanticídio. Sabe o que é o infanticídio? É matar crianças. Os pais pegavam seus filhos, irmãos, e sacrificavam aquelas supostas divindades. Tem um deus, eu não me lembro o nome dele, se alguém souber aí me ajuda, não sei se é Moloque, que colocava fogo, era uma estátua, era totalmente de bronze, e colocava fogo, quando ela estava bem vermelha, já incandescente, pegava a criança e colocava dentro de Moloque, como que ele estava com os braços abertos e a criança morria ali. O próprio pai e a mãe, vendo uma cena dessa, sacrificando os filhos, as supostas divindades que na verdade eram demônios. Irmãos, isso existe na África. Isso existe na África, em várias culturas. Sobre a terra, na África, por exemplo, você quer ver uma cultura estranha, irmão, na África? Quando o homem morre, a mulher ela é enterrada junto com o marido. Se eu vivesse, se eu fosse africano e a Alessandra africana, e o irmão Mauro morresse, a Alessandra teria que ser enterrada junto comigo. Porque eles acreditavam que lá no outro lado, na eternidade, no além, ela continuaria sendo a minha esposa. Agora, e quando a mulher morria, por que não enterrava o homem junto? Vocês estão entendendo? Né? Então, quando nós falamos da questão da cultura, irmão, nos índios brasileiros, quando uma criança nasce com deficiência física, ela é sacrificada. Ela é sacrificada. Por quê? Ele vai ter deficiência física, ele não vai conseguir caçar, ele não vai conseguir pescar, ele não vai conseguir trabalhar e produzir, ele vai ser um fardo para a sociedade. Então, nós vamos falar de traços da cultura na Índia. Na Índia, as filhas são vendidas. As filhas, porque a mulher não tem valor. Porque quem tem valor é homem, porque o homem trabalha. E a mulher, ela não tem direito sequer de trabalhar como um homem. Na Tailândia, a cultura na Tailândia, para os irmãos terem uma ideia, quando nasce uma criança, é menino, os pais, muitos pais, isso aí já está na cultura, irmãos, já, o menino é criado como se fosse uma menina, e quando ele chega numa certa idade, é feita a mutilação, é arrancado os seus órgãos genitais. E é feita a cirurgia de mudança de sexo. Aí ele cresce criado como menina, pensando como menina, e é dado a ele hormônios femininos, que vai desenvolver os seios, os quadris, e posteriormente os pais, e vão explorar aquele filho sexualmente. Aquele filho vai ser uma prostituta ou um prostituto. E eu falo isso porque eu tenho cliente que eu fotografei, que esteve na Tailândia, e ela fala que você não consegue diferenciar o que é genuinamente uma mulher tailandesa, o que é um homem que está travestido de mulher. Mas, na verdade, todo o estereótipo físico, a criação dele foi tido como mulher. É porque eles têm a cultura. Nós vamos aqui para o lado do Nordeste brasileiro, onde muitos pais entregam as filhas a caminhoneiros para terem relações sexuais, meninas de 10 anos, 12 anos de idade, 8 anos. Tem meninas que são vendidas por 200, 300 reais, irmãos. 50 reais. E o caminhoneiro leva. E depois usa. E passa para outro.
Então, meu irmão, a cultura sem Deus, irmãos, é terrível. Amém, querido? Vamos prosseguir? A cultura do povo de Deus. Como é a cultura do povo de Deus, irmãos? O povo de Deus pula carnaval, irmão? Tem uns blocos de Jeová aí. Entendeu? Carnaval gospel. Eu acho que esse povo deve estar inventando até o inferno gospel. Deve ter até o inferno gospel, o juízo gospel, a sentença gospel, entendeu? Um diabo também, que não é tão maldoso, um diabinho gospel, tá bom? Então, como é a cultura do povo de Deus? Por intermédio de Israel, o Senhor revelou as sagradas escrituras e posteriormente o Filho de Deus revelou ao mundo o caminho, a verdade e a vida. Então veja só, em Israel Deus traz ao mundo o conhecimento de Deus, a revelação de Deus. Mas através de Israel, Deus traria o seu Filho, Jesus Cristo. E ele apontaria para o mundo, o homem, o caminho, a verdade e a vida que conduz o homem até o céu. Quantos aqui alcançaram esse conhecimento e estão trilhando esse caminho? Amém, querido? Vamos lá. Toda a cultura do povo de Deus é fundamentada na Bíblia. Aqui eu quero que os irmãos me acompanhem. Olha bem na cara do negão aqui, na batata do zóio. Toda a cultura do cristão tem na Bíblia o seu referencial de regra, fé e conduta. Eu vou fazer isso. O que a Bíblia diz a respeito disso? Não, mas isso é meio relativo, sabe? Espera lá, relativo? A Bíblia trabalha com verdades absolutas, irmãos. Sexo fora do casamento é abominável aos olhos de Deus. Está namorando, a namorada consente, então não é pecado. É pecado do mesmo jeito. Quem te diz que crente que está na igreja, que canta na mocidade, que o pecado sexual dele é menos pecaminoso do que a prática homoafetiva? Quem disse que o pecado daquele que está na igreja, que está na prostituição, que está no adultério, pornografia digital, é menos pecado do que a prostituta que está nas esquinas vendendo o corpo? Na verdade é até pior, porque ele conhece a verdade e não vive essa verdade. Entendeu, irmão? Então a Bíblia, ela é o livro de regra de fé do cristão. Então a cultura, eu vou olhar, tem um carnaval, eu posso dançar o carnaval? Não, eu não vou pular carnaval. Festa junina, meus meninos na escola, quando todo ano vem lá que eles convidam de festa junina, de São João, de pular fogueira, pula fogueira, iaiá, pula fogueira, ioiô. Você conhece, né? Vocês conhecem, já dançaram. Eu também já dancei, irmão, mas eu não era servo de Deus. Então, pera lá, aí aquilo ali é contra os princípios da minha fé. E eu já fui na escola que a professora queria obrigar o meu filho a dançar. E se ele não dançasse, ele não ia ter nota, porque aquilo era avaliação. Aí eu liguei para a diretora, ela falou, não, porque tem que dançar. Eu falei, então fala com essa professora o seguinte, que eu estou indo lá na superintendência de ensino e estou abrindo um processo administrativo contra ela, porque o papel da escola é ensinar o meu filho ciência, português, matemática, valores, princípios e cultura. Eu ensino aqui na minha casa, não é papel do Estado, tá bom? Então se ela quer, então avisa para ela que eu estou abrindo um processo administrativo, que o meu filho não é obrigado a dançar quadrilha, festa junina, porque é contra os princípios da minha fé,
que eu ensino meu filho. Quem ensina meu filho valores, princípios, moral, ética, conceito de certo e errado, sou eu, o pai dele. Não é a professora que vai impor sobre a vida dele. Ah, irmão, quando a professora ouviu aquele negócio, não está valendo ponto, não. Se ele quiser, ele dança. Se ele não quiser, ele não dança. Aí eu fui lá, irmão. E fui lá, eu olhei bem na batata do zóio dela. Entendeu? Não, eu nunca falei, não, seu filho que entendeu errado. Não precisa, não está valendo ponto, não. Aí tem pai que não conhece lei, que não sabe o que diz a Constituição e consente. Aí eles vêm querendo impor regras, entendeu? Teve uma homenagem do Dia das Mães lá, que ia fazer na escola, que tinha uma música lá que falava oferecendo flores para Iemanjá. As crianças cantando a música, flores para Iemanjá. A hora que eu peguei a letra da música, eu falei, meu filho vai cá. Ah, mas está valendo ponto. Eu falei, se você tirar ponto do meu filho, você tem que avaliar ele quanto à capacidade intelectual. Capacidade intelectual do meu filho. Não é contra as ideologias que vocês querem introduzir, não. Vou lá na superintendência, de novo, vou abrir um processo administrativo e coloco o advogado em cima ainda. Ah, meu filho, mudou o trem. E quando eu fui lá para participar, tinha vários pais também crentes que não aceitaram seus filhos participar daquela homenagem. Na hora de entregar as flores para as mães, entregando flores para Iemanjá, chamando as mães de Iemanjá. Iemanjá é uma divindade cultuada no espiritismo da linha negra como a rainha do mar. Eu conheço o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, querido? Então nós temos na Bíblia, irmãos, o livro de regra de fé e conduta. Mas nós devemos fazê-lo primeiro de forma respeitosa. Não me respeita a minha fé, respeita então a Constituição. Vocês estão entendendo o porquê que nós devemos entender de leis? Saber o meu direito enquanto cidadão brasileiro, entendeu? Porque se você não souber dos seus direitos, ou Deus dá um livramento, que eu não quero que meu filho dance a festa junina, que ele não perca ponto, que ele vai ser reprovado fim de ano. Aí Deus olha para você e fala, meu filho, você tem autoridade, você tem a lei, a seu favor, vai lá, vai valer a lei. Mas aí a gente prefere escorar em Deus. Aí isso já não é confiança, irmão. Isso aí já é frouxidão. É frouxo, é covarde, é medroso, não tem coragem. Tem medo da diretora bater o pé e você enfiar o rabo no meio das pernas e sair com medo. Por isso que o cristão tem que conhecer lei, conhecer a palavra de Deus que ele ama, mas se tiver que defender os nossos princípios e os nossos valores, eles vão respeitar. Os adventistas, você sabia que adventista, ele não serve às forças armadas? É amparado na Constituição, porque eles lutaram por isso, eles lutaram. Se você se declarar adventista e comprovar que você é adventista, você não, o seu filho não serve o tiro de guerra, as forças armadas, entendeu? Por quê? Direito assegurado na Constituição, é lei. Tá bom, meu querido? Então vamos prosseguir. As Escrituras trabalham, irmãos, com verdades absolutas. O que era pecado há 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, continua sendo pecado nos nossos dias. Diferente da sociedade. Algo que é abominável, reprovado hoje, pode ser consentido na sociedade amanhã. Por exemplo, adultério. Quem aqui já viveu no tempo do Brasil em que adultério era crime? Estava na Constituição brasileira. Adultério era crime. A mulher que fosse traída, ou o marido que fosse traído, ele poderia acionar
o cônjuge na justiça iria responder criminalmente. O adultério deixou de ser crime. Agora deixou de ser crime na lei dos homens, na lei de Brasília. Mas na lei de Deus, aí eu tenho dupla cidadania. Está liberado o adultério. Vou botar uns gás na cabeça da Alessandra agora. Brasília me permite. E a Alessandra vai colocar uns gás na minha cabeça também. Espera lá, meu irmão, não é Brasília que dita minha vida moral. É a Bíblia, é a verdade de Deus. Amém, querido? É a Bíblia, é o livro de regra de fé. O que é abominável hoje numa sociedade, amanhã pode não ser. A prática homoafetiva. Países como Cuba, países comunistas, eles matam pessoas homoafetivas. No Brasil, há décadas atrás, ela era o quê? Camuflada. Entendeu? Era mais camuflada. Depois passou a ser consentida. Hoje eles têm direitos assegurados na Constituição. E até pouco tempo atrás, no governo anterior, do jeito que a coisa estava caminhando, se ganhasse essa eleição, todo mundo teria que ser. Queriam colocar nas crianças como um comportamento natural, normal. Homem com homem, mulher com mulher. O que vai contra a lei da biologia. Estou falando aqui não é de religião, biologia. Sobre a ótica da biologia, eu já falei com os irmãos aqui. Se todo macho, toda fêmea reproduzisse esse comportamento, seria a extinção das espécies. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando aqui de moral. Estou falando aqui de biologia. A biologia não se curva à ideologia humana, irmão. Então, meu irmão, nós precisamos entender lei, ciência e entender a cultura que nós estamos inseridos. E por que nós não consentimos com determinada prática. Tá bom, meu querido? Vamos lá, a Bíblia trabalha com verdades absolutas. A sociedade trabalha com verdades relativas. O que é verdade hoje pode não ser. Por exemplo, a ciência, há uma discussão constante em relação ao ovo. Tem época que sai aí a ciência falando que o ovo faz mal. Depois diz que o ovo está liberado. Depois diz que o ovo faz mal de novo. Depois diz que o ovo está liberado. Está entendendo? Então, porque a sociedade e a ciência, elas mudam, elas são dinâmicas. A Bíblia, ela não é dinâmica. Eu não sei se é verdade ou não. Muita coisa é boato e eu sou jornalista. Jornalista, quando vê uma notícia no Facebook, YouTube, a gente não vai engolir naquela ideia, não. A gente primeiro vai procurar fontes, vai analisar. Mas eu estive vendo na internet que, segundo a reportagem que eu vi, a matéria, é que o atual Papa, ele quer redigir a Bíblia para 2020. 2020. Segundo o que foi escrito, não sei se o Papa diz, mas estou dizendo o que eu li. Segundo essa matéria, ele afirmava que a Bíblia ela precisa ser reescrita. É um livro que foi escrito há milhares de anos atrás e nós estamos numa sociedade pós-moderna que muita coisa precisa ser reescrita. Vocês já viram uma Bíblia chamada a Bíblia da Inclusão? Tem a Bíblia Pentecostal, a Bíblia do Obreiro, a Bíblia Dake, a Bíblia Thompson, ou seja, são Bíblias de estudo. Lançaram agora uma nova Bíblia, a Bíblia da Inclusão. Sabe quem é os escritores dessa Bíblia? Movimento LGBT. Querendo introduzir, colocar na mente das pessoas que a prática homoafetiva
ela é consentida na Bíblia. Estão entendendo, irmão? Ou seja, eles conseguem mudar a Constituição de Brasília, mas eles não têm deputados, senadores que conseguem mudar a lei de Deus. Para entrar no céu só tem um caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Todo homem tem que passar por uma transformação de vida. Não é mudança, é transformação. Necessário vos é nascer de novo. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. É como se a Bíblia dizia, aquele que está em Cristo Jesus, ele é uma nova pessoa. A antiga cultura na qual ele estava inserido foi deixada para trás. E agora ele vive sobre uma nova cultura, que é a palavra do nosso Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Sim, meu filho. Não, eu não disse que o Papa está tomando, eu disse que eu li a matéria. Não estou atribuindo a ele. A matéria diz que é ele. Se é verdade ou não, não sei. Introduzir Macron. Irmãos, sobre isso aqui não está dentro da nossa proposta. Seguinte. Certo. Certo, verdade. Irmãos, eu sou meio assim, com relação ao que o irmão está falando, a essa matéria mesmo que eu vi, que o Papa agora, dia 20 do mês, acho que é de abril, ou março, acho que é abril, não? Março. Ele vai reunir várias nações e vai apresentar Macron, aquele presidente da França, como um líder mundial. Vamos lá. Escatologicamente falando, quando o anticristo se manifestar, a igreja não vai estar aqui. Então já começa por aí o problema. Isto só vai ocorrer quando houver o arrebatamento da igreja, um caos generalizado no mundo, aí o anticristo, a Bíblia fala que ainda há um que o detém. Por isso que ele ainda não se manifestou e nem o pode, porque a igreja o resiste. Por que a igreja o resiste? A igreja ainda prega moral, pureza, santidade, valores e princípios. O que sustém essa sociedade, o mundo, irmão, ainda é a igreja, a cultura do céu. Amém, amado? Agora, quando o anticristo se manifestar, eu não estarei aqui para saber se é Macron ou se não é Macron. Então, com quem eu devo me preocupar, irmão? Primeiro, não é com o anticristo. Biblicamente, não está na nossa proposta. Ele é o mais miserável de todos os homens que já pisou nessa terra. Porque ele só vai ter 7 anos para governar, para influenciar o mundo. Vai ser lançado vivo no lago de fogo eterno. Ele vai ter o diabo e os demônios e todos que rejeitaram a Deus como vizinho. Então, o que a igreja está precisando preocupar é com pureza, santidade, novidade de vida. É zelo pela palavra, porque o arrebatamento está às portas e a igreja está envolvida com a cultura
pagã, com a cultura deste mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo estava querendo dizer? Não vos conformem com a cultura deste mundo, dessa sociedade pervertida, distanciada de Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional, meu querido. Ou seja, é uma nova cultura. Qual é a cultura que rege a minha vida? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Tá bom, Paulinho? Boa colocação, eu vi também, mas ao longo da história, irmãos, muitos já ousaram apontar quem era o anticristo. Já houve um movimento que apontou a volta de Jesus por 2 vezes. Marcou o dia de Jesus voltar, Jesus não veio, acho que Jesus estava distraído naquele dia, não sabia. Marcou uma segunda vez, mas também Jesus devia estar distraído naquele dia e não veio. Então, meu querido, a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Eu sou muito cético com relação à matéria de internet, porque há muito fake news. Essa matéria, por exemplo, que fala que o Papa quer redigir a nova Bíblia 2020, eu desacredito. Eu desacredito. Agora, que o Lula teve lá com o Papa, aquilo é verdade. Tá bom, meu irmão? E muitos católicos no mundo inteiro, na Itália, no Brasil, ficaram contrariados. Tá bom, meu querido? Contrariados com a atitude do Papa. Mas vamos voltar aqui para a nossa lição. Sim, minha irmã. Amém. Vai cumprir. Em nome de Jesus. Vai cumprir. Aleluia. Verdade. Amém. Verdade. Verdade, irmão. Vai se cumprir. Verdade. Verdade. Glória a Deus. Verdade. Amém. Glória a Deus. O que a irmã está dizendo, irmão? Olha o que Paulo disse na sua época. Seguir com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é ter paz? É paz que Deus, Ele é o Senhor da história. Que venha Macron, que venha Trump, que venha dizendo que é o novo líder mundial, mas eu sei de uma coisa, irmão, enquanto a igreja estiver aqui, biblicamente, ele não poderá revelar a sua natureza, quem ele é. Só vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. Agora, há muita gente que está me ouvindo pela rede social que vai ser testemunha ocular da manifestação do anticristo, porque não subiu no arrebatamento, ficou para trás. Mas haverá ainda a possibilidade de salvação, mas para tal ele vai ser morto, assassinado, se ele não adorar a besta e o anticristo. Hoje eu preciso adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quantos aqui já adoram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Adore a Deus, louve a Deus, exalte o nome do Senhor. Tópico de número 2, uma cultura dominada pela iniquidade.
Nesse tópico nós vamos ver aqui alguns traços, alguns somente, da cultura humana distanciada de Deus. Eu não vou perder muito tempo falar da cultura original. A cultura original, irmãos, é aquela que somente Adão e Eva experimentaram. Cada pensamento, intenção, ato, trabalho, palavra, gesto, tudo que Adão e Eva produziam, irmãos, era uma cultura que agradava a Deus. É tanto que agradava a Deus que na virada do dia, irmã, Deus se apresentava para conversar com eles. Porque a Bíblia fala que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas a cultura que eles produziam até então era uma cultura que agradava a Deus. Deus virando para Adão: Adão, o que você fez hoje? Deus, eu arei a terra, eu reguei eu joguei água ali, eu estou ampliando o jardim. Eva, olha assim, eu coloquei umas plantas no outro lado que não tinha, eu estou cuidando daquelas sementinhas, e assim seria com toda a espécie humana. Toda a cultura que ele produziria seria de um louvor a Deus. Essa cultura era a cultura original, a ponto que Deus, na virada do dia, se apresentaria para falar com o homem. O que você fez hoje? Senhor, eu estou envolvido num projeto aqui chamado Telescópio Hubble, que nós vamos conseguir identificar vários universos e planetas. Que coisa fascinante que você está fazendo, rapaz. Então, quer dizer, Deus teria o maior prazer. Mas aí nós vemos que essa cultura original, ela se perdeu quando Adão e Eva cederam ao pecado. A partir dali, a Bíblia afirma que Deus fez o homem perfeito, mas este se envolveu com coisas erradas. E a Bíblia fala que todos os intentos do seu coração eram maus. Amém, querido? Então vamos lá. A cultura do homicídio. Essa cultura do homicídio, quando Deus estabeleceu nos 10 mandamentos, não matarás, olha só, Deus cria uma nação, porque todas as nações estavam pervertidas. Deus tira Israel de dentro do Egito, dentro da cultura do Egito, e traz para esse povo uma lei, os 10 mandamentos. Uma dessas leis dizia: não matarás. Por que Deus estabeleceu essa ordem, irmão Paulino? Porque era costume, fazia parte da cultura, tirar a vida do seu semelhante. Moisés não tirou a vida de um egípcio, irmãos? Tirou. Então, meu irmão, aquilo ali estava intrínseco naquela cultura. Então vamos lá. Caim e Lameque foram os primeiros homicidas conforme as Escrituras. Qual foi o primeiro homicida na Bíblia? Caim. Ele tirou a vida do seu irmão. Segundo homicida, Lameque, descendente de Caim. Ele matou um rapaz porque pisou no seu pé. O desprezo para com a vida alheia passou a fazer parte do cotidiano daquela civilização. O que é o homicídio, irmãos? É o desprezo com a vida alheia. A vida dela não significa nada. A vida dela não representa nada. Pode ser tirada a qualquer momento. Então, o homicídio é o desprezo para com a vida do outro, irmãos. Então, nós observamos a cultura do homicídio, irmãos. Ela é exaltada em nossos dias. Ninguém vai ficar fazendo uma cara de assustado, não? A cultura, fica aqui comigo, irmãs. A cultura do homicídio, ela é exaltada nos nosso meio, na nossa cultura, na pós-modernidade. Observe, vou mostrar aqui para vocês como que ela é exaltada. Nos filmes Rambo. Quem já assistiu Rambo? Rambo 1, 2, 3. Ele fez do último agora, o homem está mais velho que tudo, mais pelanca do que tudo, rapaz. Entendeu? E o camarada está mais sanguinário do que nunca. Você assistiu, Juninho? Com aquele facão dele ali, lutando contra aqueles traficantes mexicanos lá. Rapaz, ali é a cultura do homicídio.
O camarada Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, e eu não sei que nunca que acaba a bala daquele trem, rapaz. Então é a cultura do homicídio. Nós vemos isso nos filmes, entendeu? As crianças veem isso, é algo banal. Nos games, cuidado com seu filho. Aquele filme que tem lá o atirador, que ele, quanto mais ele mata, mais ponto ele tira. Você pensa que é um jogo inocente, mas não. Aquilo está indo lá para a psique do seu filho, para se tornar posteriormente um potencial psicopata. A nação que mais tem psicopatas serial killers é Estados Unidos. De vez em quando aparece um lá matando 10, 12, 15 na escola, irmão. Entendeu? Porque é a nação que tem Hollywood, que produz o filme que cultua o homicídio. Tá bom, meu querido? Nós vemos isso nas novelas. Olha aquela novela que aquela mulher, eu não lembro da novela, que ela roubou a criança, a Isabela, e criou como se fosse filho dela, e todos que se colocavam no caminho, ela vinha matando, todos que eram um perigo para ela, ela vinha tirando a vida. Então, nas novelas, nós vemos a cultura do homicídio, entendeu? É matar o outro para poder, o quê? Permanecer no poder. Nós vemos isso na novela. Programa sensacionalista, aqueles programas de fim de tarde, irmão. Tem uns que mostram aí no jornal televisivo, que você tem até medo de sair de casa, irmão. Matou, fez isso, queimou, e não é trazendo uma reflexão do porquê dessa criminalidade. Está aí o ministro Sérgio Moro, esse atual governo, com pacote anticrime para diminuir ou tentar acabar com essa banalização da violência, da morte, e o Senado e o Congresso barrando leis, irmãos, que vem favorecer de fato a população brasileira. É por isso que a gente não pode ficar de braços cruzados somente. Não está na mão de Deus. Enquanto isso, o traficante está matando, está tirando vida. Nós vemos a cultura agora de matar a mulher, gente, feminicídio, entendeu? Então nós vemos aí a cultura do homicídio no nosso meio, irmão. Entendeu? Vamos lá. Em muitos lugares, o aborto foi institucionalizado. Quem te diz que aborto não é homicídio? Aborto é homicídio, irmão. Você está matando um ser vivo que está lá no útero da mãe. Entendeu? Há países que isso já foi institucionalizado e aprovado pela lei, pela Constituição. Há pouco tempo, o Supremo aprovou o aborto. E quem decide isso não é Supremo, irmão, é o Congresso que estabelece leis, entendeu? Então o Supremo está querendo tomar o lugar de Deus, irmãos. Nós vivemos sobre a cultura do homicídio nos nossos dias. E o que falar das guerras? Guerras que se valem com a desculpa de vou proteger o meu povo, aquela guerra que teve lá contra o Iraque. Estados Unidos e Inglaterra, que não teve aprovação da ONU sob a alegação de que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa. Até hoje, isso não foi comprovado, mas fizeram uma guerra contra o Iraque, está totalmente devastado. E sabe quem construiu lá as empreiteiras que estão reconstruindo o Iraque? Da família Bush. O ex-presidente dos Estados Unidos que declarou guerra contra aquele país. Então, por trás de muitas guerras, há interesses de dinheiro, interesse de vender armas. Tá bom, meu querido? Armas. Quando você vê aí países como Estados Unidos, França, país na Europa sendo atacada por homens-bombas, terroristas, não é por um acaso não, tá, meu irmão? Não é por um acaso não. E vamos ter uma leitura maior da história. Por que aquelas torres gêmeas foram atacadas? Porque ao longo de séculos e séculos, essas nações, elas são atacadas sistematicamente por países que têm o domínio e se valem da mídia para justificar os seus atos.
Então nós vivemos sobre a cultura do homicídio. E o que dizer no Brasil? A corrupção mata mais do que o fuzil do traficante. A corrupção, fica aqui comigo, irmão. A corrupção no Brasil mata mais do que o fuzil do traficante. Lá na favela, o traficante mata com fuzil. Em Brasília, eles matam com a caneta, fazendo leis, desviando dinheiro público que deveria ir para a educação. Por que que o seu filho, a sua filha não tem emprego? Vai vender bala em cruzamento, vai trabalhar em coisas, serviço difícil, a escola em greve, professor sem salário, a saúde sucateada. Quantos milhares e milhares ou milhões de brasileiros já morreram e vão morrer porque não tem recurso para tratar doenças e enfermidades e vão morrer por conta da corrupção nesse país. Então nós vivemos sobre a cultura do homicídio. Vamos lá, próximo tópico, a cultura do erotismo. Os irmãos sabem o que é erotismo? O erotismo não é o sexo. O erotismo é um convite, é o apelo ao sexo. Já viu quando alguém não está querendo muito comer, ele está meio sem apetite? Aí você faz aquele bife acebolado, aquele frango assado, aquela comida cheirosa, que até a vizinha que não vai com a sua cara quer voltar a fazer amizade com você por causa do... Mas que comida! Você passa na porta, no centro ali, tem aquele cheiro daquela rosca, daquele bolo, aquilo ali é o que? É um apelo, despertando um apelo. O erotismo é a forma de despertar no outro o desejo, a lascívia para o ato sexual. E isto se dá de diversas formas. A pessoa se vestir de forma sensual. Aí nós vamos pegar as cantoras que nós temos, atrizes que temos aí. Quanto mais nua ou seminua, para provocar o desejo, a lascívia, a tara para com a pessoa, melhor. Aí nós temos aquelas cantoras que põem um short. Eu acho que elas guardaram aquele short acreditando que ia fazer sucesso quando elas tinham 5 anos, 6 anos de idade. Eu não sei como é que aquele short entra, porque fica a metade de um lado e outra metade do outro aparecendo, quase tudo, irmão. Dá até para ver o capô do Fusca, ali de um lado do outro, seios de fora, e rebolando e balançando no funk, e mostrando aquela miséria. Aquilo ali, o seu marido olha, se a mulher não vigia, fica lá assim, ó. Para lá, meu irmão. Nós vivemos sobre a cultura do erotismo, entendeu? Erotizar isto. Estavam querendo erotizar as nossas crianças nas escolas. O ministro da Educação, ele veio dizendo aí, ao invés do kit gay que era distribuído nas escolas, está sendo distribuído material de leitura em família, para levar a família a desligar a televisão e a família ter tempo para ler junto. Amém, querido? É essa a cultura que nós estamos inseridos. A cultura do erotismo. Nós vemos aí nas redes sociais, nós vemos nos programas televisivos, nos filmes, entendeu? O erotismo, entendeu? Isso tudo vai influenciar. Por que vai ter aí casos de feminicídio, de estupro, de violência, de tráfico humano, mulheres que são traficadas para serem prostitutas, escravas sexuais, entendeu? Isso tudo está inserido na nossa cultura. O erotismo, irmãos, ele leva o homem
a agir pior do que os animais. A égua, não é toda vez que o cavalo procura a égua que ela vai querer alguma coisa com o cavalo, não, irmão. Há o período que a égua, ela está no cio. A cadela, há o período que ela está no cio. A vaca, há o período que ela está no cio. Aí ela vai permitir a aproximação do macho. Não é assim? Quem trabalha em roça, não é assim que funciona? Ela vai aceitar. Agora o ser humano não, irmão. Ser humano tem esse negócio de cio, não. O ser humano é um negócio do momento e ocasião. Aí eu faço uma colocação aqui. Cuidado com o seu menino, com a sua menina que diz que está toda hora levantando para ir tomar água, irmão. Eu vou ali com o meu coleguinha tomar água. Está na igreja, não tem problema não. Vigia na terra, irmão. Teve um rapaz que estava dentro da igreja, Paulo pregando um sermão, e ele estava dentro da igreja, assistindo o culto, mas ele estava na janela vendo o que estava acontecendo lá fora. Ele ouvia a mensagem e ouvia lá fora. Ele ouvia a mensagem e ouvia lá fora. Caiu num sono, e o miserável deu tanto azar que, ao invés dele cair dentro da igreja, ele cai lá fora. Puf, morreu. Tem lugar perigoso na igreja, irmão. Tem lugar perigoso na igreja. Vigia com essa piriguete que fica lá olhando para o seu marido, que vem querendo chamar seu marido em particular para conversar depois do culto, que manda mensagem no WhatsApp: estou sozinha, estou me sentindo solitária. Tá? Pega o celular dele. Você está sozinha, irmã? Vai orar que Jesus enche esse vazio do teu coração, espírito pombagira. Irmão, a gente tem que vigiar. E aquelas que vêm na casa do Senhor com roupa colante? Eu dei estudo sobre esse assunto aqui. Teve um rapaz que escreveu que no grupo de louvor dele tinha moças que iam de peça íntima, fio dental, com roupa colante, o ensaio do louvor. E os bateristas, os instrumentos, pediam até as notas musicais olhando para aquele trem. O que? O erotismo dentro da igreja. Roupa colante. É lógico, irmão. O homem é atraído, irmão. O homem que vê um trem daquele, colado, asa delta, vestido colado, biquíni aparecendo, aquela peça íntima dividindo polo norte com polo sul. Vem cá, meu irmão. A Bíblia fala do pudor, irmão. O que é pudor? O erotismo é provocar o outro. Provocar é vestir com maldade. É despertar no outro a lascívia, o desejo para o sexo. Aí o que é pior? Leva a pessoa a ficar insatisfeita com o que ele tem em casa, e o que passa a ter valor é a novinha, é aquela que dança funk, é aquela que rebola, que requebra, é aquela que veste sem pudor. Espera lá, meu irmão, isso está correndo dentro da igreja. Quais são os referenciais dos nossos jovens e adolescentes hoje? Muitos não são os heróis da Bíblia, as mulheres da Bíblia, irmão. São cantores, são atrizes, atores, que são instrumentos na mão do diabo. Cantores que fazem pacto no satanismo. Atrizes que fazem pacto com as trevas para ter ascensão. Tem uma cantora que faz sucesso entre os jovens, entre os adolescentes, que ela é bissexual. Ela gosta tanto de homem como de mulher. Tem uma outra que é homoafetiva, ela gosta de mulher. E tem um outro cantor que se apresenta com o nome de mulher, é homem e gosta de homem. É esse tipo de lixo do inferno que vai influenciando a nossa mocidade, as nossas crianças,
e os nossos jovens, quando eu vejo meus filhos lá vendo alguma música que tem algum ritmo, um rap, um funk, eu falo, espera lá, meu filho, que isso aqui na minha casa não. Não aceito isso aqui não. Quem paga as contas aqui sou eu, quem põe alimento aqui sou eu, quem é responsável por você sou eu. Na minha casa, esse lixo do inferno aqui não entra não. É por isso que eu reluto com a ideia dos meus meninos. Eles não têm maturidade ainda para ter um tablet, um smartphone. Vá lá no tablet, smartphone do seu filho, procura lá quem são os referenciais, as músicas que ele ouve. No culto aqui vem cantar, sou ovelhinha de Jesus, e o barco balançou, e o barco balançou. Mas em casa, irmão, está balançando em outras coisas. Tá bom, meu irmão? Então vigia com o que está acontecendo lá na sua casa. A cultura do consumo irrefreado. Nós vivemos, irmãos, nós vivemos sob uma cultura, irmão Paulinho, capitalista. Na cultura capitalista, o objetivo maior é o lucro. E esse consumo irrefreado, há pessoas que compram mais do que precisam. Ou pior, compra mais do que pode pagar. Não é assim? Compra mais do que pode pagar. Aí, famílias endividadas, mas aí não tem dinheiro para o dízimo. Mas para comprar televisão de 55 polegadas tem. Não tem dinheiro para o dízimo e oferta na igreja. Mas o dinheiro para comprar o smartphone de 3 mil, 5 mil reais, para pagar em 36 vezes, estão comprando hoje eletrônico como se fosse veículo, irmão. Tem gente que financia smartphone, eletrônico, que paga aluguel até hoje, não financia a própria casa, irmão. Então nós vivemos numa cultura consumista, irmão. As pessoas compram mais do que pode, mais do que deve, irmão. E sabe de uma coisa? O mundo, ele já está sendo preparado, a nossa secretária já está aqui com o dedinho ungido. O mundo já está sendo preparado para a manifestação e a chegada do anticristo, irmão Paulinho. Porque quando o anticristo se manifestar, só vai poder comprar, vender, negociar quem recebeu o sinal da besta na testa ou na mão. Aí, meu querido, tem pessoas que não dão dízimo, que fica me questionar se de fato ele experimentou a salvação em Cristo Jesus, se ele sabe quem é o Senhor. Quando eu vejo Maria Madalena, que Jesus expulsou 7 demônios dela, ela tinha prazer de patrocinar o ministério de Jesus. Amém, querido? Então essa cultura capitalista, consumista e refreada, ela é um perigo muito grande para casamento. Quanto casamento aí que está com pé de guerra? Marido e mulher brigam por causa de dívidas. Não tem dinheiro para comprar o tênis do menino, mas ele não tem dinheiro para comprar a roupa do menino, mas ele gasta o dinheiro com tudo que não presta. Gasta o dinheiro com coisas que não têm valor. Então, isso tem sido motivo de muita briga, desavença, assassinato, destruição de casamento. E nós poderíamos falar vários outros males aqui. Vamos lá prosseguir no tópico 3. Faltando 5 minutos, vou voltar a sua palavra para você, pode ser? O Evangelho transforma a cultura. Como nós dissemos no começo, só o Evangelho muda essa cultura. Eu já vivi sobre a cultura do erotismo, eu já vivi sobre a cultura do consumismo, estou ainda inserido dentro dela. A gente tem que vigiar a cultura do homicídio, entendeu? Os filmes, novelas, games, a morte, ela é cultuada. Então só o Evangelho pode, irmão, transformar essa cultura. Vamos lá. Jesus nasceu no contexto cultural. Jesus nasceu e cresceu inserido nas culturas judaica, grega e romana. Então, quando Jesus nasceu, eram 3 culturas predominantes. A cultura judaica,
a cultura grega e a cultura romana. Ele nasceu inserido dentro dessas três culturas, irmãos. Ele pregou e ensinou a partir do contexto cultural de sua época. Suas parábolas eram inspiradas a partir da realidade cultural dos seus dias. A parábola das dracmas perdidas. Aquilo ali fazia parte da cultura. A mulher ia se casar, entendeu? Ela tinha que ter o seu dote, entendeu? Para o casamento, entendeu? As dracmas, entendeu? E ela perde uma e ela vem e acende a luz. E ele usou cultura, por exemplo, outro. Eis que o semeador saiu a semear. Porque a cultura naquela época era muito do quê? Do campo. Eram camponeses. Então Jesus, as parábolas de Jesus, o mordomo infiel, o senhor que sai, entrega os seus bens aos seus servos, que eram escravos dele, e põe ele para administrar. Então, o que Jesus ensinou, as parábolas, irmão Paulino, foi a partir da cultura que ele viveu. E se Jesus estivesse nos nossos dias, com certeza Jesus faria parábola de cartão de crédito, Jesus faria parábola de TV a cabo, de gatonete, entendeu? Jesus faria parábola de internet, Facebook, WhatsApp, Twitter. Quanto tempo as pessoas gastam com isso e não tem tempo para Deus, entendeu? Então Jesus, ele era o quê? Ele estava inserido dentro dessa cultura, tá bom, meu querido? A mensagem de Jesus mudou a vida de pessoas das mais diversas culturas. Para uns, ele era um profeta. Para outros, ele era um louco. Para outros, ele era um fanático. E para outros, ele era o próprio Deus. Quem é Jesus para você? Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele é o amado da minha alma. Ele é o meu Deus em quem eu confio. Amém, amado? Esse é Jesus. Tópico 2. O Evangelho transforma a cultura. O Evangelho é a mente do Deus infinito revelado a seres finitos, mostrando-lhes o caminho que conduz ao céu. O mundo foi tornando-se mais humano à medida que a mensagem da cruz se fazia conhecida. As verdades ditas por Jesus continuam impactando as sociedades. Sua mensagem libertou ladrões. Quem roubava aqui? Eu já tive a prática de roubar quando eu era menino, irmão. Já tive a prática de roubar. Qual criança que não teve a prática de pegar alguma coisa do coleguinha? Não é assim? É na criança, né? Aí compete ao pai corrigir e dar umas varadas, tá bom? Jesus libertou ladrões, homicidas, prostitutas, religiosos, pessoas que tinham práticas religiosas, mas estavam distanciadas de Deus. Jesus libertou pobres, ricos, letrados e leigos. Ele dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. O Evangelho é o poder de Deus que transforma uma cultura. Quem aqui teve a vida transformada por conta da mensagem de Jesus Cristo de Nazaré? Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Por isso eu estou aqui hoje. Amém? Já estou terminando, viu, irmã? Os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Irmão, naquela igreja de Corinto, irmão, a cidade de Corinto, ela era conhecida pela sua podridão moral. Lá tinha ladrão, beberrão, gente bêbada caída para rua fora, cachorro lambendo a boca. Tinha mentiroso, tinha fofoqueiro. Aqui não tem isso não, mas lá tinha. Lá tinha homicida, efeminado, homem com homem, mulher com mulher. Você está achando que esse trem de hoje, irmão? Tinha lá dos tempos da igreja de Corinto, já existia. Lá nos tempos, no dia de Noé, Noé, lá nos tempos de Abraão, isso já existia, meu querido, tá bom? Agora, quando o Evangelho chega na cidade de Corinto, essas vidas são transformadas. Essas vidas são transformadas. Aí Paulo, escrevendo a Coríntios, ele fala aos santos da igreja em Corintos. Vem cá, irmão. O ex-ladrão, o homicida,
o ex-homossexual, o ex-beberrão, mentiroso, brigão, agora ele teve a vida transformada e ele é chamado de santo em Jesus Cristo, amém? Só para encerrar, a maior evidência de que o Evangelho entrou na vida de uma pessoa, irmão, continua sendo a mudança de vida e a santificação em Cristo Jesus. Sem essas duas evidências, o que nós vamos ter na igreja é oba-oba e fanatismo religioso. E infelizmente o que nós temos visto na Assembleia de Deus é oba-oba, reteté, congresso, simpósio, missão. Mas a maior evidência é mudança de vida. O Evangelho muda e santifica, porque eles eram santos na pessoa bendita do Senhor Jesus.